Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja nos ouvindo. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12 por 8. Estou aqui com o meu grande parceiro, irmão, meu camarada, Rafael Rossi. Eu sou o Vitor Benfica. Primeiramente, boa tarde, meu querido. Boa tarde, feliz ano novo aí, nosso primeiro 12Cast aí do ano gravado, pelo menos, né? Não o que tá indo pro ar, mas pelo menos o gravado tá saindo agora. Uma honra estar de volta com você, meu grande parceiro de vida aí. E finalmente um 12Cast com cirurgiões, né? O primeiro podcast da 12 com cirurgiões cardíacos. Em dupla. Exatamente. Em dupla. Porque aproveitar, não só, não, tem que vir dois logo, tá ligado? Com certeza. Pessoal, estou falando aqui então com dois gigantes da cardiologia e da cirurgia cardíaca, o Dr. Daniel Dantas e o Dr. Almiro Ferro. São nossos colegas lá do hospital, eles que são cirurgiões cardíacos lá do Dante Pazanese e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. É um prazerzaço estar com vocês aqui. Também colegas de trabalho, de equipe, né? Nós estamos aqui representando também até, né? A nossa equipe de insuficiência cardíaca avançada e transplante cardíaco e dispositivos agora. E os nossos colegas de trabalho, que a gente tanto tem entrosamento, a gente é muito fechado, isso é muito legal, trabalhar em equipe multidisciplinar, como a gente tem trabalhado no Dante, sem puxação de saco, a gente gosta muito de trabalhar com vocês, e serão muito bem-vindos ao 12Cast, é um prazerzaço. Hoje vocês vão ser os protagonistas desse episódio, como merecem. Sejam bem-vindos. Obrigado, Vitor, obrigado, Rafa. Bom, como é o primeiro podcast cirúrgico, já é o melhor de todos, né? Sem dúvida. Agora, sem clubismo. Exato. Agora vamos entrar em SEC, né? Agora entrou em SEC e vai até o final, sem parar, né? Obrigadão pelo convite de vocês. É uma honra estar aqui, é uma honra trabalhar com vocês, é uma honra a gente poder trazer opiniões, discutir coisas juntos com vocês, que a gente, apesar de trabalhar junto em campo, eu e o Daniel, a gente até já tem um tempinho de cirurgia junto, a gente trabalha com vocês também. O paciente da cardiologia, da cirurgia cardíaca, é o que a gente mais divide essas funções, e essa discussão eu acho que faz muito bem, principalmente ao paciente, que a gente vai acabar tendo a melhor conduta sempre para a gente não ter dúvida de tomar decisão sozinho, nem vocês. Isso aí acho que a gente leva só benefício e sucesso. Com certeza, amigo. Inclusive, esse ponto que você colocou pra gente é um gancho importante pro tema do nosso 12Cast de hoje, né? Que é falar um global sobre cirurgia cardíaca e principalmente as coisas que o cirurgião gostaria que o clínico soubesse. Por mais que a gente trabalhe junto e tenha discussões em heart team e tenha paciente da enfermaria que existe esse vínculo, às vezes a indicação do ambulatório fica um pouco longe do campo do centro cirúrgico, né? E a gente não consegue ter uma noção da rotina diária de centro cirúrgico de vocês. E que é muito importante ter essa vivência. É isso que a gente gostaria de trazer para o nosso público, muito da prática de vocês diárias. E é por isso que a gente vai justamente discutir o passo a passo aí, tanto primeiramente da indicação de quando revascularizar, quando é bom, quando não é ruim. Depois discutir mais a parte prática, tipos de enxerto, tipos de cirurgia. E no final um pouquinho mais sobre o pós-operatório da cirurgia, o que o cirurgião acha importante, que às vezes o clínico negligencia um pouco ou não entende que é tão importante assim, porque não acompanhou justamente os passos cirúrgicos no intraoperatório. Exato, e hoje o foco é realmente muito para a cirurgia de revascularização miocárdica, né? Então, esse é o tema. Hoje a gente iria fazer, né, Rossi? A gente tava falando, bora falar sobre revasc, né? Tanta coisa interessante. Porque a contragosto, o Vitor queria falar de transplante e a gente vetou, porque senão ele ia continuar falando infinitamente de transplante. Se tiver avaliação positiva no fim das contas, a gente tiver votos aí, a gente voltamos para o transplante. A gente fala de cada especialidade. Mas não é transplante? Eu vim por causa do transplante. Entrando em SEC, a gente fala de tudo agora. Hoje é freestyle. Não, é exatamente sobre isso. E a ideia hoje é que a gente ouça de vocês o que vocês xingam a gente como é que fala? Nas trincheiras. Não, né? Cirurgião nunca xinga. Nunca xinga. O que acontece do centro cirúrgico é do centro cirúrgico, né? E que vocês gostariam que o clínico soubesse sobre a revascularização e passaremos por vários tópicos. Esse é um gancho importante, assim, antes da gente começar a discussão, a gente fica muito contente, né, Almiro, quando o clínico vai no centro cirúrgico ver uma cirurgia. Isso é bem legal. Então, assim, né, o pessoal da residência vai lá, a gente acha excelente, assim, aí, olha, não, isso aqui é uma mamária, isso aqui é uma safena, não, essa é uma anastomose, isso aqui é um coração em SEC. Exato. Por que a gente coloca um dreno na pleura, o que é um externo, né? Então, a gente acha muito bom, assim, quando o pessoal da clínica, né? Então, os residentes no Dante, a gente até... Essa troca é muito boa, né, cara? A gente tem uma relação muito assim lá no Dante, no transplante, especificamente, que eu posso falar com mais propriedade com vocês, né? Mas a visita também na clínica
com vocês à beira do leito, com a gente, entendendo as nuances que a gente vê no dia a dia, as nuances clínicas, inclusive. E vocês levam para a cirurgia isso, Sim. e a gente leva também para nosso raciocínio clínico essa questão da visão cirúrgica, muito aprendendo com vocês também no dia a dia. Né? E no pós-operatório também, na UTI, a gente troca essa ideia muito junto à beira do leito também nesses pacientes nessa fase. Né? Mas acho que a gente pode puxar um gancho para eles poderem... Com certeza. Queria começar, não com uma polêmica, mas até com uma discussão bem legal, né? Porque o advento da técnica percutânea de vascularização teve uma competição inicial, né, com a cirurgia cardíaca. Muita gente achou que é uma especialidade que ia morrer e cada vez mais a gente vê muito claramente que a cirurgia cardíaca para a revascularização tem um papel muito claro, né? Tem indicações muito bem feitas que a gente já vai discutir. E a residência de cirurgia cardíaca foi evoluindo e mudando ao longo do tempo em relação a isso também. E hoje a gente tem como um acesso direto até de cirurgia cardíaca. Como vocês viram, vocês participaram um pouco disso, tanto como residentes e agora há bastante tempo já como assistentes também. Vocês foram parte moldadora de toda essa questão da formação de cirurgiões cardíacos. Como é que vocês veem essa mudança da especialidade? Não preciso colocar a idade na mesa, não, mas... Não. Não, eu participei, eu estava nas reuniões da sociedade quando foi discutido isso, eu estava durante o programa, né? Eu fiz cirurgia geral e 4 anos de cirurgia cardiovascular, né? E a discussão para o acesso direto foi baseada que o cirurgião cardíaco hoje, ele é uma especialidade que hoje tem novas tecnologias, então tem a TAV, tem as endopróteses de aorta torácica, tem minimamente invasiva, tem transplante, tem congênito. Então, a especialidade ficou muito ampla e segmentou algumas áreas específicas. Então, a discussão na sociedade naquele momento é que o programa fosse mudado para o último ano o residente focar mais nessas novas tecnologias que já são atuais, né? Não são mais novas, né? Já estão encampadas, já estão, né, na rotina diária. E que se mantesse o acesso ainda por cirurgia geral, a residência ia ficar gigante, né? Ia ficar muitos e muitos anos. E que fosse feita uma adaptação com os primeiros anos para o residente que não teve a formação de cirurgia geral passar em ter as noções básicas de cirurgia geral, né, tudo, e depois, quando ele fosse avançando na residência, ele ter acesso a essas novas tecnologias. Essa foi a ideia da sociedade na época. A gente viu, assim, diferenças né, durante o início, o final dos residentes, e agora, assim, a gente está colhendo os frutos. Já se formaram turmas já de acesso direto. Poucas turmas, acho que 3 turmas, 2 ou 3 turmas. 2 turmas, são 2 anos que a gente teve essa primeira leva. Essa finalização aí, né? Essa finalização. Ainda talvez um pouco cedo até para a gente definir se realmente foi uma alteração viável, porque alguns grupos, alguns nichos podem ter se destacado ou não e gerar resultados diferentes. Talvez a gente precise de um pouco mais de tempo para definir, para ver. E aumentou a procura pela residência. Aumentou a procura. Então, antes, naquele momento ali, a discussão, inclusive, eu lembro do número, isso aí era 2010, tá? Uma discussão que durou bastante. 2010. Ali era só 15% das vagas de cirurgia cardíaca do Brasil estavam preenchidas. Então, tinha um déficit muito grande. Assim. Tinha um déficit muito grande. Hoje a gente tem uma concorrência na prova do Dante, que é uma prova feita lá pelo próprio hospital com talvez 80 para mais candidatos por vaga. Caraca. Por vaga. Então, uma diferença, talvez na formação, ainda não dê muito para falar, como o Almiro falou, né? Um viés grande, ter 2 turmas formadas, você não consegue saber, é muito viés interpessoal quando a gente está falando disso. Mas pelo menos da abrangência e da procura da especialidade, isso fez muita diferença. Então, fez muita diferença. Sem sombra de dúvidas. Mas que legal. Bom, agora que a gente já pincelou aí os motivos do porquê que mudou, acho que vale a pena a gente começar a pensar um pouquinho justamente no episódio aí, né? Falar um pouquinho mais em relação à revascularização. A gente discute muito, né? Quando revascularizar e o porquê revascularizar. Como é que é isso do ponto de vista cirúrgico para vocês? Quando vocês pensam justamente na revascularização cirúrgica para os nossos doentes? Eu gosto muito de conversar com o paciente que está lá internado num contexto de emergência, de urgência, que nunca teve nada, nunca teve uma doença cardíaca e se descobriu como uma síndrome coronariana aguda, portador de doença coronariana, e chegou um cirurgião cardíaco no quarto para conversar com ele. Isso é muito impactante, a reação do paciente, quando a gente traz essa opinião
nossa presença, antes dessa opinião, nossa presença gera um clima. E a gente tem que falar para o paciente, explicar da doença de coronária que ele tem, que não era conhecida previamente em muitos eventos que a gente acaba avaliando. Explicar todas as opções terapêuticas que a gente sempre vai esclarecer. Por que vai tomar remédio? Por que faz angioplastia ou não faz angioplastia? Por que faz cirurgia ou não faz angioplastia, ou não faz cirurgia? É uma conversa com o paciente que acaba que a gente tem que transformar todas as informações que a gente vai acabar discutindo algumas coisas aqui, que a gente discute em milhões de congressos e milhares de trabalhos publicados continuamente aí, a gente filtrar essas informações para os pacientes, eu até sinto um prazer grande isso aí, porque realmente eu gosto muito de falar para o paciente algumas expressões, que eu sou cirurgião, meu trabalho é operar, meu prazer é operar e meu ganha-pão é operar. Mas eu tenho que mostrar para ele por que é bom para ele ser operado. Para mim, é fácil. Fica fácil, como mas você falou, ele né? eu tenho que mostrar, eu tenho a que gente mostrar tem o tempo de benefício. sentar, estudar e pensar muito. Para um paciente, em 1 hora, ele tem que tomar uma decisão para a vida dele. E né, eu vou fazer um procedimento nele que define realmente a divisão entre a vida e a morte. Se ele for pro lado... Não importa se é cirúrgica, se é angioplastia, qualquer conduta que vai ser para ele tem que ser um paciente que vai ter o aumento de sobrevida. A gente não está falando de estética, a gente não está falando de um sintoma qualquer, a gente está falando de sobrevida. É muito pesado isso, é muito forte, e o caminho, quando não vai bem, traz sequelas graves e, às vezes, óbito. Exato. Então, a gente tem que pesar muito isso, a gente tem que trazer para o paciente o melhor caminho. Se a cirurgia de revascularização é o procedimento mais estudado no mundo, na história da medicina, a gente vai ter que trazer respostas e filtrar e organizar isso para expor para o paciente. É complexo, é longo, é muito interpessoal também a maneira de ser exposto para o paciente, mas eu aprendi muito isso, de que você tem que ser claro para o paciente. Você tem essa doença, você tem essa opção de tratamento, como a melhor, você tem todas as opções de tratamento ou você tem uma única exclusiva opção de tratamento para o seu caso. Então, isso a gente levando para o paciente é coisa que às vezes a gente consegue trazer nas discussões, nas apresentações todas aqui. Isso é muito interessante, né? Porque ainda mais hoje em dia a gente tem múltiplas oportunidades de tratamento para essa doença coronariana, complexa ou não, né? E a gente sabe que a década de 80, 90, até início de 2000, tivemos trabalhos mostrando que a Revasc tinha uma repercussão muito interessante comparado ao tratamento clínico, né? Já que o tratamento clínico ainda era muito escasso, vamos dizer assim, com não tantas opções, e as coisas foram melhorando, inclusive a própria técnica cirúrgica também melhorou, as abordagens percutâneas também melhoraram muito, se tornaram mais complexas, a experiência aumentou muito. Então, a gama de oportunidades que a gente tem na mão para discutir, muitas vezes a gente quebra o pau, né, discutindo, vamos fazer assim, assado, o síntese está assim, não, o paciente tem diabetes, não tem, não, mas o leito aqui, ele distal é fino, não é? E aí esquece do paciente de chegar para ele, olha só, peraí, eu tenho oportunidades assim, a gente conversa com ele com uma oportunidade dele falar para qual que é a opinião dele em relação às oportunidades que ele tem na frente, porque você não perde todo o sentido do resto, né, vamos dizer assim. Com certeza, mas é muito engraçado o que você está falando, porque o que o Miro trouxe, você explica um monte de coisa que o doente não imaginava, né? Ele não sabia da doença que ele tinha, ele era assintomático. Do nada você está falando para ele, olha, ou você coloca X estentes no peito, ou você faz uma cirurgia que seu coração vai parar, Exato. na grande maioria das vezes, e você tem que escolher um dos dois agora. Grande parte dos pacientes vai ter medo de operar, né? Eu acho que vocês sentem isso também na hora de conversar com os doentes, a gente também. Só que a gente sabe que para algum perfil de paciente é a melhor opção. A médio e longo prazo, com certeza, é a melhor opção. Tem que saber argumentar muito bem isso. Como vocês lidam com isso? Qual esse tipo de paciente vocês veem hoje, doutor Daniel, que é a melhor opção fazer a cirurgia ainda no cenário crônico e agudo, por exemplo? A gente só opera a coronária porque Deus fez a mamária para DA, né? É verdade. Esse é o resumo da aula. Parece que foi feita para isso, né? Acabou, pode acabar. Foi feita para isso. Banhada na HDL, como a doutora Marinela fala. Pode acabar o podcast aqui agora. Encerrou. Então, assim, eu acho que assim, a gente, você imagina antes da angioplastia, se fazer uma cirurgia para fazer uma safena na coronária direita. Isso já foi feito há X anos atrás, enquanto não existia angioplastia, né? Tudo. Foi feito e muito feito. Muito Por feito, anos, né? E muito feito, né? Então, eu acho que a gente não vai fugir das indicações clássicas, né? Então, que estão aí nos guidelines hoje, né? Os triarteriais graves, né? Os sínteses elevados, disfunção ventricular, né? Que a gente vai. Então, diabéticos, né? Lesões
proximais de DA, lesão de tronco, né? Então, esses são os pacientes, né, que vão se beneficiar mais a longo prazo, né? Então, dificilmente a gente vai indicar uma cirurgia que não tem ADA para tratar, para a gente usar, né, mamária na DA, e a gente complementar as outras artérias com outros enxertos, a depender da programação, do cateterismo, idade, né? A gente vai esmiuçar bastante isso. Essa conversa com o paciente, às vezes leva bem mais de 1 hora. A gente explicar tudo, mostrar, né? Acho que o paciente, sim, é uma cirurgia muito grande, a gente sabe que melhorou muito, né? A anestesia melhorou muito, os materiais da sacropora melhoraram muito, né? O princípio da cirurgia é o mesmo desde o Favaloro, o princípio é o mesmo ainda, mas a cirurgia, assim, tudo, né? O pós-operatório melhorou muito, né? Então, isso trouxe muita segurança para a cirurgia, né? Alguns grupos têm uma mortalidade muito baixa, né? Então, é o que a gente busca, né? Um resultado de excelência e que o paciente volte rápido também, né? Você não opera para o paciente só sobreviver à cirurgia, você opera para ele ficar bem daqui a 5 anos, bem daqui a 10 anos. E reabilitar, né, Daniel? Acho que essa é a palavra, né? O paciente porque... voltar à sociedade e ser ativo. Eu gosto muito de usar a expressão vida normal. Você vai passar por uma cirurgia grande com riscos, mas passando essa fase crítica, passando essa fase aguda dessa recuperação, reabilita e a sobrevida de década para frente. A gente vê, às vezes, pacientes com estudo de coronária com 10 não, com bem mais, com 20 anos para mais de mamária pérvia. O paciente vai ter, às vezes, esse tempo todo livre de eventos, com vida normal, com qualidade de vida, sem sintomas, tomando medicação, mas que todo mundo vai precisar tomar medicação, operando, não operando, angioplastando ou não, e vai acabar sendo esse o propósito. Exatamente. Onde a cirurgia vai se destacar, né, dos estudos, a maioria mostraram isso, né, é a longo prazo das técnicas percutâneas, né? Então, nos multiarteriais, tudo, né, porque o resultado da angioplastia é excelente também, né? Então, a angioplastia evoluiu muito, né? Então, o resultado é excelente, né? Então, a conversa sempre é essa, né? Assim, é muito difícil você comparar, né, com uma punção na femoral ou pela radial com uma cirurgia, né, de tórax aberto, né? Dor. Eu gostaria até de perguntar para vocês, né? Vamos fingir que a gente está no Heart Team aqui. Nós temos uma equipe clínica, uma equipe da hemodinâmica, da abordagem percutânea, e vocês aqui são os cirurgiões. Então, vamos supor que a gente, de fato, decidiu, em conjunto, uma análise clínica, para nós é muito claro, né? Ainda avaliamos síntese, avaliamos todos os critérios que para nós condiz, né, com a abordagem cirúrgica. O hemodinamicista falou, olha, aqui a abordagem é muito complexa, aqui tem uma trifurcação, tem um tronco mais complexo, vai ser difícil a gente poder abordar percutâneo, então o leito distal é menor que o calibre do nosso catéter. O que vocês, como cirurgiões, nesse Heart Team, observam no cateterismo ou no contexto clínico do paciente como um todo? O que vocês botam na mesa, principalmente os highlights aí, que vocês colocam para poder decidir sobre a nossa opinião. Vamos supor, a gente decidiu que acha que vale a pena a cirurgia. E aí? Né? O que vocês veem e colocam na mesa para raciocinar se sim ou não? Primeira coisa é a gente olhar o filme, assim, os leitos distais das artérias, né? Isso é o fundamental para a gente ter segurança. Não, vamos botar... vai ser factível, né? Vai ser vamos colocar enxerto aqui e que vai funcionar bem, né? Então... a gente tem pacientes com disfunção ventricular, mas com leitos distais excelentes. Então, esse é um paciente excelente para se recuperar, melhorar. Às vezes não melhora tanto a função ventricular, mas ele melhora a classe funcional. Então, o paciente com leitos distais ruins, esse é um paciente que a gente fica, né? Tipo, vamos operar, vamos indicar ou não, tudo, né? Então, e a associação pior, né? Que é o leito distal ruim com a função ventricular ruim. Sim. Esse aí é uma cirurgia de Porque é um paciente de alto risco cirúrgico com talvez pouco benefício clínico depois do pós-operatório, né, Daniel? Exatamente. Então, a gente olhar tentar fazer o programa, né? Olhar o geral, né? Vamos botar 2, 3 enxertos, 4 enxertos, tudo. Então, primeira coisa. Você acha que a visão do clínico do cirurgião muda muito na hora de que você ouve a gente falando em relação a vocês? Você acha que a gente tem um contraste muito grande de análise desses leitos distais, por a gente não ter uma noção muito técnica das anastomoses? Você acha que isso muda muito ou você acha que realmente é uma coisa que acaba condizendo bastante? Assim? Muda um pouco, né? Porque a gente todo dia está ali, né? E, olha, vivo, né? Olhando. Exato, E tem vezes que a gente sai da cirurgia e vai olhar o CAT de novo, às vezes a gente tem, né?
durante a Fechou, cirurgia... a gente tem durante a cirurgia, a gente consegue também ver o filme também, né? Na sala de cirurgia, da programação, a gente olhar e ver se, tipo, é isso mesmo, tal, entendeu? Às vezes a decisão é difícil, não é fácil não. Mas a maioria das vezes acaba tendo... É parecido com o que a gente pensa, entendeu? A dificuldade, muitas vezes, são artérias ocluídas. Então, por exemplo, uma DA ocluída, que aí não enche quase nada... Aí você fica, será que vai ser boa? Será que não vai ser boa? Né? Então, hoje, mesmo com todos os Você não exames... consegue, né, tomar noção hoje, visual. mesmo com todos os exames, às vezes a gente se surpreende, maioria das vezes, benéfico, né? Ou eventualmente ruim, né? DAs ocluídas crônicas, né? Calcificações também. Calcificação. Então, a gente bota... Antes de injetar o contraste, a gente já está olhando já para ver onde a sombra do cálcio, se tem cálcio, o que vai sobrar de leito distal depois do cálcio, né? Então, olha, vê de novo, né? Para a gente fazer a melhor programação possível. Nessa programação, além de cálcio, a gente vê, às vezes, quanto mais o paciente está apresentando doença precoce e sendo tratado de várias maneiras, às vezes a angioplastia pode também mudar muito isso. Cálcio, a gente às vezes não consegue fazer a ponte do mesmo jeito que uma artéria já muito angioplastada, a gente pode congelar ela completamente e perder a oportunidade de revascularizar ela. Então, às vezes, isso entra também um pouquinho no momento de abordar o paciente. O paciente que a gente está vendo a sobrevida dele a longo prazo, a gente pode fazer os planejamentos mais para frente. Às vezes, quem sabe, é até mais fácil fazer uma angioplastia no paciente revascularizado do que revascularizar alguns pacientes angioplastados já. Então, tem alguns pontos também que entram na discussão. Mas um ponto que você comentou aqui, Vitor, que eu também tenho uma impressão de que, quando você fala a visão do clínico, a gente, como cirurgião, a gente está trabalhando aquilo todos os dias. O clínico hoje também está se especializando. Tem um clínico que trabalha com coronário hoje e ele vive de CAT na frente dele todos os dias. E a experiência e a opinião deles, às vezes, agrega informação para a gente também. Essa discussão junto no Rush Team é bem diferente de quem não trabalha tanto com isso. A gente sente que a indicação do paciente, o caminho do paciente já fica precisando menos dessa... Chega um pouco mais redondo, talvez, exatamente, né? Mas uma coisa que você falou é legal, porque por mais, por exemplo, eu trabalho no ambulatório de coronárias, vejo cateterismo todos os dias, faço heart sims todos os dias sobre coronária. Mas eu não tenho a visão do intraoperatório daquilo que eu vi na luminografia. Né? E essa correlação da luminografia do cateterismo com o intraoperatório, que o cirurgião acrescenta bastante também para a prática clínica, né? Exatamente. E isso é muito legal para a gente, para você até poder depois, às vezes até o Dr. Mário, que participa do nosso cartinho da coronária, ele volta e fala, olha, lembra do paciente que a gente discutiu tal dia? A mamária era assim, assim, assado, eu conseguia mexer, ou era de tal jeito, não dava para mexer, enfim. Aí a gente tem essa devolutiva depois do quanto a luminografia era fidedigna com o que é visto, né, de fato, da anatomia do paciente. Mas um ponto que eu queria tocar para vocês, acho que o Daniel trouxe as indicações mais clássicas aqui de cirurgia em detrimento da revascularização percutânea, né? Pacientes que têm um sintaxe mais elevado, então multiarterial, com uma anatomia pior, né, sintaxe principalmente acima de 33, ou no diabético até um sintaxe intermediário com um benefício importante, lesões de tronco mais desafiadoras, né, a gente tem até o Excel e o Noble que conflitaram um pouquinho em relação à abordagem percutânea dos troncos, mas a revascularização nunca foi uma discussão, essas coisas são cirúrgicas no tronco, muito bem sedimentada sempre, e a disfunção ventricular, que eu acho que é o que a gente sofre bastante hoje em dia. A gente estava até discutindo antes do podcast aqui sobre avaliação de viabilidade e quando tem o benefício de trazer a revascularização para os pacientes com disfunção ventricular, né? E aí você trouxe, né? O cirurgião tem o ganha-pão ainda porque existe a mamária para DA. E dentre as possíveis enxertos, você falou, às vezes a gente tem que ver o leito distal e qual leito distal, né? Porque um leito distal ruim da CD é diferente de um leito distal ruim da DA. Mas no paciente com disfunção ventricular, como que é essa indicação para vocês? Porque eu sinto, às vezes, da equipe multi mesmo, apesar da indicação do paciente com disfunção ventricular ter indicação de sobrevida de revascularização, muita gente com medo de operar pelo risco cirúrgico, né? Quando que vocês traçam uma linha de tipo, olha, esse paciente não vai ter benefício, apesar de até a anatomia ser boa, o que pode falar contra a cirurgia desse tipo de doente? Se os leitos distais são bons, e mesmo com a função ventricular ruim, e mesmo com estudos de viabilidade falando que às vezes não tem viabilidade e tudo, eu acho que vale a pena tentar. E, assim, muito raro a gente se surpreender negativamente. A gente vê
Teve uma semana que eu lembro que a gente operou um paciente, chegou na quinta-feira, ainda não tinha chegado 40% de fração de ejeção. Um foi 13, o outro 16, Se foi somasse somando, todo mundo. foi somando para chegar na quinta-feira em 40. E todos saíram bem. Claro que, sim, esses são pós-operatórios que às vezes são mais difíceis. São de assistência, né, de balão intraórtico, um pouco mais de dobutamina. Fica pendurado com NO. Exato, Sim, sim. Então, são pós-operatórios que às vezes, né, acho que não é, né, passeio no parque, né? Então vai precisar de uma UTI para segurar mais, né? Então, Até no próprio Heartmate, a gente Exatamente. tá falando de todo esse detalhe da anatomia, mas a gente está sempre separando ali. O cara tem disfunção ou não? Depois a gente conversa. Exato. Nesses pacientes, eu acho que é importantíssimo a gente sempre visar a revascularização completa. Paciente com disfunção ventricular grave, qualquer cirurgia de coronária, mas o paciente com disfunção ventricular grave, a gente tem que buscar ao máximo a revascularização completa. Completa é diferente da possível, né? Então, Exato. às vezes, são Uma coisa é o artérias muito guideline, outra ruins. coisa é o que você vê, né? Exatamente. Então, a gente evitar, assim, mexer em artéria que pode a gente não conseguir revascularizar, virar endarterectomia, coisas que vão agregar mais tempo de SEC e até mais risco para o paciente, né? Então, você falou do CAT, né? Assim, quando a gente olha o CAT e olha a coronária, a gente até fala isso pro pessoal que às vezes vai ver cirurgia. Você vai, o CAT tem uma lesão aqui, aí olha a coronária, tá cheio de placa, assim. E aquelas placas são, né, 20, 30, né? São placas que não aparecem, né, na ventrografia. E talvez seja isso o motivo que a cirurgia ainda a longo prazo protege mais o paciente e tem menos né, reestudos, menos reintervenções, porque o enxerto está depois de onde tem a opção severa, e aí vai fluxo tanto para frente como para trás, e aquelas placas ali de 20, 30, 10, tudo, que se em algum momento instabilizarem, que são essas, né, até hoje a gente não sabe, né, a fisiopatologia certa da instabilização das placas, né, o enxerto vai estar protegendo ainda o leito coronariano. Então, talvez seja isso que, né, a cirurgia a longo prazo ainda tem mais benefício. Adicional da cirurgia. Exatamente, exatamente. Mas acho que esse campo da revascularização, né, volta e meia vai no transplante, né? Esses pacientes com disfunção ventricular, às vezes aneurisma ventrículo esquerdo associado, né, que foi uma grande polêmica também, né? Então, a gente vê benefício, né, quando bem indicado, né? Você associar a revascularização com a neurismectomia, reconstrução geométrica do ventrículo esquerdo, e você vê esses pacientes indo embora, né? Sim. Saindo bem e com uma sobrevida boa, né? E livre de sintoma, classe funcional ok, né? Perfeito. Bom, acho que discutimos bem aí as indicações, né, do quando revascularizar. Podemos passar para a parte mais prática agora do nosso podcast, que é mais do intraoperatório, né? As escolhas dos enxertos e os tipos de cirurgia. Como é que é esse tipo de escolha de enxerto? A gente tem os enxertos venosos, os enxertos arteriais radiais e os enxertos mamários, que é o que a gente mais consagradamente usa. Doutor Miro, como é que funciona isso para vocês? Como é que é essa parte, como é que é da parte cirúrgica? Como vocês pensam? Qual o racional de vocês na hora dessa escolha? Como o Daniel falou, a mamária para DA... Não tem discussão, essa né? Daí a gente já pula. Essa aí a gente cita e não discute. A gente já vai para o restante. E da cirurgia mesmo, não só a escolha dos enxertos, mas muita parte técnica tem muita experiência própria mesmo. E o cirurgião fica mais habituado a essas escolhas mesmo. Tem escolas e escolas. E não adianta. A gente vai puxar estatística de um país inteiro, a gente vai para os Estados Unidos e não vai conseguir ver um uso de dupla mamária de radial passando de 10%. Não dá. Tem muita variação que a gente vai ter, muita opinião interpessoal e também os pontos dos pacientes. A gente tem que levar isso em conta, sim. A gente vai beneficiar o paciente usando dupla mamária radial, fazendo cirurgia totalmente arterial. Até agora a gente tem muita documentação de que vai ser benefício, ainda tem briga. Muito trabalho publicado, está tentando ser publicado para documentar o real benefício de uma dupla mamária. A gente acabou de ter atualização em relação ao uso de radial, mudando até a classe de recomendação para usar radial, sim, como escolha para o paciente. Mas tem muitos pontos que a gente tem que levar em conta. A gente vai estar tratando de pacientes com doença coronária que são muitas vezes mais idosos, mais frágeis, diabéticos e arteriopatas. Então, eu vou pegar um paciente diabético e arteriopata para fazer uma retirada de uma radial que pode ser uma artéria doente. Eu vou pegar um paciente frágil, com osso frágil,
diabético, depiocítico, para tirar uma dupla mamária, aumentando sobremaneira o risco de complicações, de infecção. Então, é uma balança que é quase necessário fazer um rastinho só para definir isso. É muito complexo. A gente vai trazer benefício para o paciente, mas a gente tem que pôr na balança o risco. Pacientes mais jovens, pacientes com algumas condições mórbidas a menos, a gente vai sim ter que pôr, tender a pôr, pelo menos, mais mamária e mais radial na estatística. É possível? Em vários casos, sim. Como o Daniel falou agora há pouco, a revascularização, a gente vai levar o enxerto além da lesão. A gente vai estar tratando um paciente com um coração grande, com uma lesão distal, a radial tem seu tamanho limitado. A safena a gente pode tirar, dependendo do paciente, até 1 metro de safena ali e fazer a ponte onde a gente quiser. A gente tem muito disso para pôr na discussão e fazer essa avaliação, muitas vezes individualizando cada caso mesmo. É o paciente que vai dizer o que ele precisa e a gente vai ter que entender isso e se esforçar para fazer o melhor para ele. Tem algumas limitações técnicas também que a gente vai pegar de paciente. O paciente vai vir, às vezes, safenectomizado, bilateral. E aí? Já não tem uma opção, né? Você vai olhar para ele, vai fazer a mamária DA, vai deixar o resto para ser tratado com angioplastia ou tratamento clínico? Você vai ter que ver esse paciente se ele vai ter condição de fazer uma cirurgia com outros enxertos. A gente vai ter que revirar. A mamária e a radial são os enxertos que a gente lembra sempre como os outros. Alternativos, talvez, né? Porém, a gente pode se esforçar mais. A gente tem algumas outras opções. A gente tem gastroepiploica, a gente tem epigástrica, a gente tem artéria da face lata. São artérias muito menos comumente usadas, muito mais complexas, mas no momento que a gente senta para discutir o paciente, são possíveis. Se aquele paciente precisa daquilo para viver, para ter um resultado cirúrgico bom, vamos encarar. A gente pode sim fazer isso. A radial a gente tem tentado usar mais, a gente usou muito no passado, ela caiu em desuso e voltou um pouco ativa. Tem muito questionamento se é o tratamento medicamentoso que tem melhorado e tem permitido que ela tenha uma durabilidade boa. Ela, por ser uma artéria, ela pode sofrer de espasmo e pode ter complicações no pós-operatório. Então, alguns pacientes a gente vai ter que pesar bem esse risco dessas complicações, mas se ele tiver um tratamento otimizado, pode ser muito benefício para ele. E você trouxe uma coisa muito legal, né? Você falou da complexidade desses enxertos. Isso é uma coisa que talvez a gente da clínica não tenha muita noção, porque quando o paciente chega no pós-operatório, a cirurgia foi assim, assim, assado, o tempo de sec foi tanto, o tempo de pinça foi tanto, e ele usou 3 concentrados. E é isso que a gente recebe. Mas a gente não sabe qual a complexidade técnica diferente entre fazer uma safenectomia e um enxerto safeno e acessar uma dupla mamária, por exemplo. No intraoperatório, para a gente ter um pouquinho mais de noção, qual que é a diferença do enxerto radial, da dupla mamária e das safenas? É igual? É tecnicamente mais difícil? Como é que funciona isso? Como eu falei também um pouco de hábito do cirurgião. O cirurgião que está habituado a usar a mamária esquerda, ele vai tirar a mamária esquerda com a rotina que ele tem, muitas vezes até em poucos minutos ele deixa isso pronto. Uma safenectomia é tecnicamente bastante acessível para ser feita, rápida, que é o primeiro passo que o residente vai fazer sozinho no treinamento dele com cirurgia cardíaca. Qual que é o teu tempo, cara? Qual que é o teu tempo? Demora, viu? Bota na mesa aí, irmão. Mas eu eu até tive um pouco de experiência com outros enxertos. Eu trabalhei com cirurgião que a gente tirava bastante mamária direita e radial. E com o tempo, com a curva de aprendizado, você consegue transformar uma retirada de radial num procedimento mais simples. Ela é uma artéria, ela é delicada e a manipulação dela pode causar mais hematomas, mais complicações técnicas mesmo na sua manipulação. E como eu falei, ela é limitada. Qualquer probleminha em qualquer ponto dela você pode utilizar completamente. Na safena, você pode ter um pouquinho mais de maleabilidade nessa manipulação e ter até um segmento doente, uma parte mais fina ou dilatada e excluir isso da programação, tirando mais. Você despreza então, esse segmento. A safena, ela é mais segura. A gente vai ter uma coronária muito doente, muito calcificada, que a gente vai avaliar em campo se ela é possível de ser revascularizada ou não. Eu estou com a radial preparada, que é um enxerto mais nobre, e vou ver que eu não vou conseguir usar aquela coronária. Então tem um pouco de estratégia que às vezes você precisa entrar já, fazer um planejamento certinho para preparar os enxertos bem direcionados.
uma safena você pode tirar um segmento a mais e ver que vai dar aquela ponte e tudo mais na hora que você está dissecando a coronária, você está preparando, e você usa um pouco mais de enxerto ali e consegue manobrar. Então tem pontos técnicos mesmo que vão vir com experiência e com esse planejamento todo. O cirurgião que opera coronária pensando sempre no benefício do paciente, ele vai se esforçar mais para pôr esses pontos todos na balança para trazer a mamária direita, a radial ou qualquer outro enxerto para fazer uma revascularização completa para o benefício do paciente. Falando do enxerto venoso, no caso da safena, no caso, né? A anastomose em relação à safena tem uma complexidade maior ou não em relação aos enxertos arteriais, independente de ser radial ou mamária, para vocês, tanto no contexto da própria aorta quanto na coronária? Tem algo específico que dificulta mais ou menos? É mais fácil a gente ver com problemas com as anastomoses arteriais ou venosos? As anastomoses arteriais são mais delicadas, né? Via de regra, são mais delicadas. Da mamária, principalmente, né? Tem um calibre mais reduzido, né? Tudo. A safena é um calibre um pouco maior, torna-se uma anastomose, teoricamente, um pouco mais simples de ser feita, né? Então, puxando da programação, então, assim, se a gente vê um CAT, né? Então, mamária DA, sempre, né? Mamária... E aí, podemos escolher a esquerda ou a direita, né? Então, aí temos lesão, por exemplo, no território da circunflexa, marginal. Então, se a gente vai pensar em usar um outro enxerto arterial, idealmente tem que ser uma lesão grave ou crítica. Então, mais de 75%, 80%, para não ter competição de fluxo. Perfeito. A safena, como ela tem um calibre grande, a gente vai conectar na aorta. Se a gente for ver quanto que dá uma safena de fluxo por minuto, é perto até do que passa todo no sistema coronariano normal. Uma safena na aorta. Um enxerto único. E um enxerto único. A mamária, ela tem um fluxo minuto menor. Só que ela tem, né, a histologia, o calibre, tudo mais parecido com a coronária, né? Então, se a gente colocar um outro enxerto arterial num território que não tem uma lesão grave, né, não DA, né? DA é um caso à parte, né? Então, corre isso sempre da gente competir o fluxo, né? Então, da coronária com o enxerto. E isso aí ocluir. E às vezes tem a perda daquele grande benefício dos enxertos arteriais, que seria Exatamente. a patência a longo prazo, que os enxertos venosos não têm tanto assim, né? Eles são mais suscetíveis a fechamentos mais precoces. Se existe uma competição de fluxo, a gente perde o grande benefício e tem um fechamento mais precoce do que o próprio enxerto venoso, né, Exatamente, exatamente. Aí, então você vai fazer uma coisa enorme, né? Uma cirurgia muito maior, tudo, e vai competir fluxo, ocluir. Outro problema... Só para explicar para o pessoal que está talvez no ciclo um pouco mais básico, o que significa esse termo competir fluxo? Explica para o pessoal aí, porque eu acho que vale a pena. Sim, não, isso é importante, dúvida, né? Não, isso é importante. Por que fecha na questão da competição de fluxo? Isso é importante. Então, assim, se você não tem uma lesão grave dentro da coronária, você tem aquela taxa de fluxo que está passando dentro da coronária. Aí você vai colocar um enxerto, vai competir uma coisa com a outra, né? Então, e às vezes acaba trombosando as duas coisas, né? Trombosa o enxerto e às vezes pode trombosar a coronária também, né? Então, quando teve o começo da discussão do FFR, né? Eu lembro da gente discutir assim, no nosso mesmo, dos cirurgiões, né? Tudo, a gente tem algumas reuniões, tudo. Aí colocava lá um CAT. O que vocês acham aqui? Não, é grave, põe uma ponte aí. Aí colocava lá o teste do FFR. Aí colocava uma lesão, você falava, isso aí não é grave, isso aí é moderado. Aí dava. Bem o FFR. Então, assim, positivo, né? A gente até já teve trabalho disso, né? De FFR para criar revascularização, tudo, né? Mas foi, né, conflitante. Isso... Apesar do desfecho não ser positivo duro, né? Ele parece que diminuiu o número de enxertos que eram feitos justamente por esse reflexo que você acabou de falar pra gente. Exatamente, né? Então, quando a gente está vendo o CAT, a gente está vendo isso, né? Sabe que isso é grave mesmo, crítico, não sei o quê. Então a hora que injeta na coronária, tenta ver o quanto que passa pro distal, né? Para você ver, não, isso aí é grave mesmo, vale a pena, né? Um paciente jovem, uma lesão crítica aqui na circunflexa, no marginal. Vamos colocar uma dupla mamária? É factível, né? Coronária direita, né? Coronária direita. A mamária direita, para chegar na coronária direita, só se a lesão for bem proximal na coronária direita. Senão, a mamária direita, mesmo que a gente tirar ela super longa, lá até a origem, na subclávia, e esqueletizada. Esqueletizada é a gente secar só a mamária, ligando ramo a ramo, sem a face endotorácica e sem as veias satélites que acompanham,
né? Porque a outra técnica é a técnica pediculada, que ela acompanha a face endotorácica, as duas veias, aquela gordura que acompanha o xerto, que é a técnica convencional, né? Mas tem equipes que usam esqueletizada de rotina, isso é muito preferência de Centro equipe. dependente, né? Exato. Mas a mamária esqueletizada, ela fica mais longa do que a mamária pediculada, Tá. né? Mas tem como mesmo a pediculada, a gente alongar ela, a gente abrindo a face, ela vai também alongando, tá? Mas na coronária direita, via de regra, mamária direita chega só se a adesão na coronária direita for bem proximal. Bem proximal, né? Bem proximal. Lá distal não vai chegar. Não vai chegar. Aí a radial seria uma opção. Uma lesão grave de coronária direita com leito distal muito bom, aí a radial é uma opção. Tá. A radial, por exemplo, a safena a gente coloca na aorta sem problema nenhum, né? A radial também a gente pode colocar na aorta também, mas é uma anastomose muito mais delicada, porque ela tem um calibre menor, e a gente tem que ser uma anastomose muito mais delicada pela que a gente chama de ficar armadinha, assim, ela fica com uma boquinha assim armada, assim. Qualquer coisa, se a gente fizer uma anastomose Colapso. ruim, ela vai ficar, o que a gente chama de ficar chapada. E aí isso aí já limita o fluxo já. Então, tecnicamente é uma anastomose mais difícil. Não é nada impossível, mas tem que ser uma anastomose mais delicada. A mamária direita, o ideal é que ela seja usada, que a gente chama de in situ. Então, a gente levar até lá a dissecção lá na subclávia, lá na origem da subclávia direita, preferencialmente esqueletizada, para ela ficar comprida e para você desvascularizar menos o externo, né? Que se você tirar as duas mamárias pediculadas, vai desvascularizar muito o externo, e para ela ganhar em comprimento, né? No território da circunflexa, a gente vai ter que passar ela por trás da aorta, que chama retroaórtica. Foi até o cirurgião que o Almiro trabalhou, homenagem a ele, a Dr. Puig, inúmeras contribuições para a cirurgia cardíaca, essa é uma delas, a mamária direita retroaórtica. E aí ela passa por trás da aorta, no seio transverso, e vai lá no território da marginal. Que é onde a gente revasculariza na parede lateral. Tecnicamente, a gente tem que torcer o coração, tombar o coração para acessar essas coronárias, e a posição que a gente vai ver depois, o trajeto que o enxerto vai fazer, se for uma safena para vir para a aorta, se for a mamária vindo nessa posição retroaórtica, então é essa a estratégia que a gente usa para abordar. Inclusive, acho que a anatomia está muito... Uma questão pontual que eu lembrei aqui, que alguns residentes já me perguntaram lá no pós-operatório qual que é a lógica de nunca terem visto uma ponte para a circunflexa, né? Que eles falam essa... Nunca vi exatamente ponte pela posição. Exatamente porque passa pelo sulco atrioventricular. Quando a gente vai dar o tombo para ver, a gente vai ver as marginais saindo da circunflexa numa posição que a gente revasculariza. Você vir mais atrás ainda do coração, lá no seio, a gente tem chance de ter complicações. É uma posição muito mais complexa, passa na base da auriculeta, passa a veia magna, e a gente tem chance de ter sangramento, e não é benefício a gente abordar diretamente ela. Sim. Como o Daniel falou também já mais para trás. A gente vai passar a lesão, a gente vai pôr o sangue lá na frente, a gente vai pôr o sangue na marginal, vai irrigar para trás, vai perfundir tudo para trás. Então, tecnicamente, a gente vai abordar um vaso, mas que fisiologicamente vai ser muito além do que só aquele vaso tratado. Perfeito. E aí, assim, o enxerto nunca pode ficar esticado, né? Nunca pode ficar esticado. Tensionado, né? Exatamente, porque ele vai fechar. Então, isso vai limitar o fluxo e ele vai acabar ocluindo, mesmo que as anastomoses estiverem perfeitas. Então, essa medida... Então, quando a gente olha o CAT, se é um marginal muito lá distal, não vai chegar à mamária direita. Uma outra opção é fazer invertido. Você fazer a mamária esquerda no território da marginal e a mamária direita na DA. Só que aí ela cruza o mediastino. Então, você inverte. Assim, fica quase um X, assim. Você inverte, né? Então, assim, isso é outra coisa. A mamária direita chega ali na DA, né? Também tem que tirar a esqueletizada para ela ficar comprida, tudo. Mas é sempre um risco de uma reabordagem que a mamária vai estar cruzando o mediastino, né? Entendi. Então, sempre você vai ter esse risco. Mas tem grupos que fazem isso de rotina e vão muito bem. Né? E vão muito bem, entendeu? É o que o Miro falou, né? Tem muita vão muito bem para grupo, né? Uma outra coisa, assim, que safena, a gente, né... Safena não é câncer, né? Então, a safena é tão malhada, tudo, né? E a gente... e a gente continua usando, né? Por quê, né? Você trouxe pra gente os dados, né? Exato. Mais de 90% das cirurgias são feitas com as safenas até hoje, né? E a safena, assim, a gente teve alguns avanços técnicos
até recentes em relação a ela, que a gente tira ela, chama no touch. A gente tira ela com uma faixa de gordura em volta e a gente não encher a safena. E quando a gente faz a safenectomia padrão, a gente tira a veia toda, né? Só ela, então fica praticamente sem tecido em volta. E a gente enche para ver se tem algum vazamento, alguma tributária, algum ramo, né? Se tem algum vazamento. Então tem muita discussão que na hora que você... o endotélio da veia é uma camada só, né? Ele é muito delicado, o endotélio da veia. Então na hora que você enche, você não tem controle certo da pressão, você já podia fazer microfissuras no endotélio e isso aí já ser um foco de agregação plaquetária e oclusão precoce. Então, essa outra técnica que a safena chama safena no touch é você tirar ela vem parecendo um bacon, cheio de gordura, e você não enche ela e você já usa ela direto assim. Então, assim, tem publicações extensas disso, de que melhora a patência. Você melhora a patência. E só que a dissecção na perna, ela acaba sendo pior. Mais assim, agressiva, então, né? então acaba fazendo linfa, né? Então aumenta a infecção na perna, né? Então tem várias coisas que podem piorar na cicatrização da perna quando você tira a safena no touch. Entendi. Em relação à escolha da mamária esquerda e direita, a gente já pincelou aqui um pouco, mas quais as complicações e qual é o paciente que eu escolho para optar pela bilateral, né? A minha mamária direita e esquerda. E o que a gente se preocupa mais no intra, né, e no pós-operatório, né? Isso em relação a esse tipo de técnica. Seriam os pacientes mais jovens, né? Pacientes mais jovens. Evitar nos diabéticos... Por que especificamente mais jovem? Até 65 anos, né? Acho que a gente pode né, considerar assim uma faixa etária que a gente teria um benefício grande a longo prazo. Vamos pensar na sobrevida do paciente. A sobrevida de um paciente que tem 65 anos, ele não vai esperar passar dos 100. A gente, às vezes, tem que pôr na balança a sobrevida dele. Paciente mais consumidos, às vezes que a gente tem uma expectativa de que é um paciente mais rígido, vai ter uma durabilidade desse enxerto também mais compatível com a sua sobrevida. A gente opera também, tem paciente no mapa cirúrgico de amanhã com 30 e poucos anos de idade. É um paciente que a gente tem que tentar, sim, seguir mais esse caminho. Para tentar manter um enxerto patente a longo prazo e isso conferir um melhor resultado cirúrgico e também de perfusão a longo prazo também, né? Quando exato, a ideia é que o paciente morra de outra coisa com a mamária patente, né? Falando assim, em português mais rápido. Quando a gente pensa nas safenas, pacientes acima de 65 anos que têm uma sobrevida menor, a gente tolera enxertos que também têm uma patência esperada menor aí. Trabalhos falando de 5 a 10 anos, agora de 10 a 15, dependendo da técnica que é utilizada em relação aos enxertos venosos, né? Que mesmo com a patência menor, às vezes também ele vai ter um tempo livre de eventos. Exato. Ele vai ter uma sobrevida satisfatória mesmo com um ou outro enxerto que possa não ter a perviedade tão prolongada quanto a mamária. E mesmo que a perviedade se acabe, se é um paciente que adere bem, que reabilita, que usa medicação, ele já vai estar capacitado para tolerar essa oclusão desse enxerto e manter uma qualidade de vida boa, né, doutor Romero? E quando a gente pega, bem direcionada a pergunta também, qual paciente que a gente escolhe? Tem os que a gente escolhe e tem os que a gente não escolhe. DPOC aumenta bastante complicação de infecção de externo, renais crônicos, pacientes que já têm uma fragilidade óssea, osteoporose, diabéticos, principalmente insulino dependentes, qualquer outro fator que vai aumentar a chance de infecção, a gente, fazendo a desvascularização bilateral do externo, a gente aumenta essa chance de complicações. Mesmo que a gente tenha o cuidado técnico de fazer esqueletizada, fazer um cuidado de cirúrgico técnico perfeito, o paciente que é frágil, o paciente que vai precisar cicatrizar, não adianta a gente forçar ele precisa dessa vascularização e a diabetes e tudo mais vai trazer prejuízo aí acima do que a gente já fez tecnicamente. O que o Almiro está falando, né, e acho que a gente está colocando na mesa das repercussões, das complicações, é em relação ao risco de necrose ou infecção external por conta da não vascularização adequada do externo e por isso é um risco grande nesse contexto da escolha da dupla mamária. E existe alguma questão técnica, acho que você já citou aqui, o fato dela ser esqueletizada, isso torna um menor risco, a questão do diabetes, da desnutrição, enfim.
vocês olham, então, um conjunto de fatores que, poxa, esse cara aqui tem fatores que não comprometem tanto, então eu posso arriscar, ou, né, além da idade, que a gente já falou, né? Então, basicamente, você citaria quais fatores que vocês olham além da própria técnica em si, sobre o risco ou não de fazer mais probabilidade de necrose ou infecção external? Existe algo que você assim, escolha ou mude a técnica para poder evitar mais ou não? Então, assim, a gente tem aquele biotipo de pacientes que a gente sabe que vai complicado para a mamária. Então, o DPOC já falou, então, mulheres obesas, diabéticas, esse grupo com certeza vai complicar. E uma vez que complique, né, tem alguns trabalhos de cintilografia, né, de perfusão do external, quando você tira as duas mamárias, às vezes você está desvascularizando o externo em quase mais de 50%. Sim. O externo, como qualquer osso do corpo, chega a pouco sangue. Então, a gente tem praticamente só três ramos grandes que vêm do, né, medial, de lateral para medial, que vão nutrir o externo. 3 ramos grandes para ele em si. E aí você tem outros ramos secundários que vêm via perfurantes, do peitoral, tudo isso. Então, quando a gente tira a mamária pediculada, a gente, além de você causar um pouco mais fica uma área mais cruenta no externo, mas essa é a técnica padrão, né? É padrão e que preserva a mamária, né? É a técnica, né, muito utilizada. Então, a gente desvasculariza um pouco mais o externo. Se você vai tirar as duas, o ideal é que pelo menos uma seja esqueletizada. Perfeito. Pelo menos, essa é a minha dúvida, inclusive. pelo menos uma seja esqueletizada, principalmente a direita, que aí você já vai ganhar o benefício dela ficar mais comprida para você chegar nos outros territórios e vai diminuir a chance de infecção do externo. Por que a gente fica tanto nisso, né? Infecção no externo? Porque se infectar um osso que já é pouco vascularizado, né? Já é pouco vascularizado. Aí você tirou as duas mamárias, ainda infectou. Então, esse é um paciente que vai dar muito trabalho para você cuidar disso, né? Então, ressutura, não sei o quê. E, às vezes, até ameaça a vida do paciente, né? Infecções, graças a Deus, né? A gente nunca quer isso. Sim. Às vezes até ameaça a vida, não? A meningitinite grave, a mortalidade é altíssima. Nossa, eu acho que essa palavra é importante, né, Daniel? Porque a gente fala de infecção de externo, quem não trabalha com isso às vezes fica pensando, não, mas isso se dá antibiótico. Não, é uma mediastinite, né? Sim. Uma infecção com uma letalidade de 30% quase. Não, o paciente recebe esse diagnóstico, mesmo que ele não tiver uma sepse grave, nada, ele vai ficar internado no hospital 42 dias. Não, já desanima. Ele vai ficar internado no hospital 42 dias. Sim. Nós que operamos vamos ficar sofrendo 42 dias olhando aquele paciente lá. E com a mamária bonitona lá, passando fluxo bom, o coração bom, e o paciente não sai da UTI. Né? E uma pergunta que eu vou fazer aqui agora, já respondendo na sequência, que precisa ser esclarecido. Se a gente desvascularizando mais o externo, a gente aumenta esse risco de complicação, por que não tirar a esqueletizada para todo mundo? É uma discussão também que não é somente a preferência do cirurgião, não é porque é mais fácil, mais rápido, ou porque eu prefiro assim. Quando você tira ela esqueletizada, você limpa ela completamente, clipa bem os ramos e tira apenas a artéria mamária. Só que para fazer isso, você manipula uma artéria extremamente delicada e, queira ou não queira, essa manipulação pode lesar endotélio, pode lesar a mamária mesmo, causando perda do enxerto, e a discussão se realmente pode ter prejuízo na patência dela. Porque a mamária é um enxerto nobre, é um enxerto que a gente tem que pôr 100% das vezes. Se a gente tem uma incidência baixa dessas complicações, já não vai ser o 100%. Baixo não vai ser 100%. Exato. Então é uma discussão também. Vai ter cirurgião que vai falar, não, eu tiro 100% das vezes perfeita e tudo mais, mas é discutido, é estudado e é um ponto que tem que ser esclarecido. Por que a gente não tira? Né? Por que a gente não faz assim para todo mundo? Tem um motivo. O motivo é o risco. Sim. Bom, por último, então, acho que a gente pincelou bem até das mamárias. Acho que foi bem legal perder esse ponto, porque eu acho que é a parte principal do episódio. Em relação à radial, a preocupação acaba sendo maior mesmo. Em relação ao vasoespasmo, ainda mais para nós no pós-operatório, que é já aquela fase mais crítica. E, de fato, quando acontece, seja ele pela radial ou pela mamária, que a gente também pode ter. A radial se descobre que faz vasoespasmo quando você é interno e começa a coletar a gasometria, né? Coleta uma vez, aí pum, não consegue puxar, aí você percebe que alguma coisa aconteceu na radial ali. Aí, imagina isso no tórax do paciente. Quanto mais manipulação, mais potencial de inflamação e potencial de vasoespasmo,
ocorre. Quando acontece, às vezes é bem complexo de reverter, né? Você tem que raciocinar com o paciente entubado, com droga, vasoplegia junto. Então, é sempre muito complexo a gente chegar no diagnóstico de forma mais rápida. E é catastrófico, porque as coisas evoluem de uma certa forma que pode ser muito rápido e você não conseguir recuperar o doente. Mas é uma preocupação que na UTI a gente tem. E para vocês, existe algo em relação à técnica também que evite mais que aconteça esse vasoespasmo? A manipulação realmente interfere muito na repercussão posterior? Não, a manipulação interfere muito, assim. Às vezes eu já vi CAT de pós-operatório com a radial pérvia. Encosta na radial, ela faz assim, ó, vum. Exato. Porque assim, se a gente comparar com a mamária, a camada média da radial é muito mais espessa e muito mais muscular. Então, ela reage muito mais aos estímulos, né? Então, a gente, quando assim, vai tirar a radial, a mesma coisa da dupla mamária. Paciente jovem e tal, né? Lesão grave, o raciocínio é o mesmo, né? Primeiro temos que testar o arco palmar, né? Se vamos tirar a radial e vai... a mão vai, né? A gente vai continuar com a perfusão. Allen, né? Exatamente. O teste de Allen, tudo. A gente faz o Allen e o Allen modificado com oxímetro para a gente ter absoluta certeza. E o ideal é que esse paciente tenha um Doppler também pré-op para ver também o calibre da radial. É uma coisa que a gente tem feito cada vez mais no centro cirúrgico. Legal. Então, depois que induz, a gente mesmo, né, tem usado cada vez mais ultrassom, a gente já olha já o calibre da radial, às vê vezes o mais fluxo. do que calibre, a gente acha placa. A gente às vezes vê uma plaquinha de cálcio no meio do radial e a gente vai ter que excluir já esse uso dela por usar um enxerto já doente. Uma matéria doente por outra, né? O ultrassom para nós no centro cirúrgico tem aumentado cada vez mais. A gente fazer um planejamento, além da gente pedir o exame pré-op, nós vamos ali, vamos entrar agora. Então a gente já dá uma olhada na safena, mapeia onde é que ela está, vê o calibre, vê onde que ela está melhor, não, olhamos a radial também, podemos olhar as mamárias também, é uma coisa que a gente tem feito cada vez mais no centro cirúrgico para dar mais segurança para a gente, né, otimizar o resultado para o paciente. E a profissão do paciente, esse paciente usa, né, ele é destro ou canhoto, ele usa as mãos para no dia a dia dele, vamos tirar a radial de um pianista, né? Pintor, né? De um cirurgião. De um cirurgião. Na minha radial ninguém encosta. Isso é importante. Na minha radial ninguém encosta. Eu talvez até aceite usar minha radial, mas espero que eu já esteja bem mais avançado para eu possa aposentar na hora. Aposenta na época, né? E já não me preocupa mais a cirurgia. Mas a radial é um enxerto que vai e volta de moda, mas eu acho um bom enxerto quando bem indicado. Quando bem indicado e bem realizado, é um excelente enxerto. Mas é um enxerto que você não pode negligenciar nenhum passo a passo, né? Porque aí você vai trazer mais malefício do que benefício para o paciente. E a gente tenta, quando a gente vai fazer a retirada, a radial, preferencialmente, a gente faz ela retirada pediculada. A gente tem alguns grupos que fazem esqueletizada, mas a gente prefere fazer pediculada para manipular o menos possível ela, né? Ligando ou queimando os raminhos longe. E, às vezes, até numa rotina da gente só vamos retirar ela do leito quando a gente for usar, para fazer o mínimo de espasmo possível. Tem algumas outras opções, a gente jogava, às vezes, tirava ela, colocava ela numa solução com bloqueador de canal de cálcio, com heparina, para evitar, assim, para evitar espasmo, tudo, ou isso. Vamos usar radial, fica lá. Saiu dali e subiu já, tira, né? Exatamente. E sempre manipulação e anastomoses delicadas para ficar o mais perfeito possível. Uma coisa simples, mas que, para quem não tem hábito da cirurgia, tem que ser lembrado. A gente usa a mamária principalmente in situ. O fluxo dela já vem lá da subclávia e a gente vai usar a extremidade distal dela para anastomosar na coronária. Isso aí é tecnicamente muito simples de entender. Só que também a gente tem que lembrar, a radial, a gente tem que lembrar de preservar o sentido do fluxo, quando a gente vai pôr na coronária. E a safena, o sentido do fluxo é de distal para proximal. Perfeito. Isso é importante de ser lembrado tecnicamente, é coisa simples que a gente faz já bem no automático. Mas só para ilustrar aqui um pontinho a mais também. O clínico nunca ia pensar, posso te garantir, viu? Se você pega uma safena e não faz essa inversão, você pode ter as válvulas dela, você pode bloquear completamente o fluxo. É um erro técnico grotesco. Eu acho que eu nunca vi ser feito mesmo, mas a gente já precisou lembrar de um residente ou outro do cuidado que precisa ser feito para ficar isso já bem próximo sedimentado. Paciente meu que fechar a ponte, eu vou perguntar, tu botou essa porra ao contrário? Eu nem me preocupo comigo, eu vou me preocupar quem tirou essa safena. Pessoal, o tempo está ficando mais curto agora nessa fase final. A gente podia pincelar um pouco aqui de forma até mais, muito do ponto de vista cirúrgico,
sem SEC ou com SEC? Papum. O que vocês entendem do predomínio de cada técnica? Quando usar cada uma? Isso foi uma discussão dos anos 90, na verdade. Dos anos 90, começo dos anos 2000. Tiveram diversos trabalhos, teve publicação no New England e tudo. Então, o que a gente aprendeu dessas publicações e é o que a gente vê no dia a dia. Com o SEC, a gente vai fazer mais pontes e a pervividade dos enxertos elas são maiores. Então, os trabalhos mostraram que o sem SEC, a pervividade é um pouco menor dos enxertos e você acaba fazendo menos pontes, principalmente nos territórios que é difícil você revascularizar a parede posterior, lateral, né? Porque você tem que dar um tombo muito grande no coração. Isso causa instabilidade. A gente, para fazer o sem SEC, a gente chama os estabilizadores, que eles têm tipo umas ventosas, que ele gruda no coração, estabiliza, só aquela região que você vai trabalhar da artéria fica parada e o resto do coração funcionando. Legal. E a gente tem várias táticas aí, a gente faz a DA primeiro, que primeiro é que o tombo mais fácil acesso ali, mais fácil acesso e o tombo é menor, praticamente não tem tombo, e aí o coração já se nutre ali, já melhora para você fazer os outros... Com risco menor, né? Já exatamente, os outros tombos. Quando você vai ver, o grupo opera um monte de sem SEC, você vai ver a estatística deles, não vai mudar. Vai fazer mamária DA, vai fazer 2 pontes, DA diagonal, não sei o quê. Então, a maioria dos grupos são isso. E aí a grande expectativa, que era que, sem SEC, né, vamos demonizar a SEC, né? Igual que a gente chega na UTI, né? Que 120 minutos, né, de SEC, né? 121 já era o paciente. Então, a expectativa era que não vamos usar SEC, vai acabar com a resposta inflamatória, o paciente não vai ter vasoplegia, resposta inflamatória, e isso não mostrou. AVC, isso não mostrou nos estudos, né? Porque, na verdade, a resposta inflamatória não é só a SEC, é a toractomia também. É a toractomia, todo o tamanho da cirurgia, tudo isso. Anestesia começa. Então, a gente tem uma brincadeira que a gente sempre fala no centro cirúrgico. Muita gente culpa o anestesista no centro cirúrgico também. E aqui a gente, só para deixar essa... E o sem SEC, você vai ter menos AVC se você não mexer na aorta. Então, se você fizer aí a dupla mamária sem SEC, ou se você fizer, por exemplo, um enxerto composto, então, mamária esquerda na DA, e você tirar a mamária direita, fizer ela em Y, costurar ela na mamária esquerda e colocar na marginal, aí se você não mexer na aorta. Então, aí sim o AVC cai lá para baixo, para menos de 1%. Aí sim. Só que se você fizer manipulação da aorta no sem SEC, é até pior, porque a gente tem que usar um clamp, que é um clampeamento tangencial da aorta, que às vezes é até mais agressivo que o clampeamento total. Até mais agressivo que o clampeamento total da aorta. Então, por isso que nos trabalhos do sem SEC, o AVC também não caiu. Foi, às vezes, até maior do que no com SEC. Isso, assim, tem grupos que trabalham muito bem com SEC. Então, sem SEC, perdão. Então, a equipe cirúrgica está acostumada, o anestesista... Você depende muito mais do anestesista nessa cirurgia, porque... o posicionamento do coração, o clampeamento de um segmento de coronária gera repercussão. E essa repercussão você não tem a SEC para resolver. Não tem um perfusionista ali para... Você tem que ter um anestesista muito presente e muitas vezes usando o eco para se guiar e se orientar para ajuste de droga, para ajuste de volemia. E eu já vi até situação onde o posicionamento do coração, o anestesista imediatamente falou, não está acertando a linha do meia mitral, ele vai chocar já. Solta aí logo, isso... tem que ser levado em conta. Perfeito. E a experiência do anestesista, nesses casos, muda a programação cirúrgica, né? Muda mesmo. Muita gente tem a percepção a contrária, né? Que acha que o fato de ter uma circulação extracorpórea, o anestesista tem que ter uma manipulação mais complexa. Né? Mas não. As repercussões hemodinâmicas que a sem SEC gera, já que você não vai imputar uma circulação que protege ali a sua manipulação inteira da cirurgia, né? De fato, são mais complexos de se manejar. Hoje os materiais da extracorpórea melhoraram muito, né? Então, a segurança, né? os oxigenadores, isso melhorou muito, né? Então, dá muita segurança de você ter uma SEC mais prolongada, né? Então, a gente vê pacientes extremamente complexos, cirurgias enormes, com SECs às vezes longas, bem longas, e o paciente sai bem, né? Então, depende da resposta inflamatória, pessoal, tudo, mas... a SEC, assim, a única cirurgia que a gente consegue fazer sem SEC é de coronária. O resto tudo
Não tem nem discussão. Não tem como. É tudo com SEC. E a SEC melhorou muito, né? Então, e mesmo quando a gente vai fazer sem SEC, a gente tem que ter a SEC de stand-by. O perfusionista e a SEC de stand-by. E por uma coincidência do destino, esse estabilizador que eu falei para vocês, ele custa a mesma coisa do que um kit todo de SEC. Então, tem sempre essa questão também do custo também, né? Então, também do custo para você fazer... Tornar sem viável, SEC. né, o procedimento. Aonde eu acho que vai fazer diferença no sem SEC? Então, por exemplo, paciente com aortas calcificadas, aorta em porcelana, então paciente hepatopata, né, que a heparinização no sem SEC ela é muito menor do que com SEC, isso sem dúvida. Então, pacientes hepatopatas, renais crônicos... Riscos discásicos maiores, né? Exatamente. Esse aí são pacientes que São bons candidatos todos, vão ter benefícios reais de realmente, né, a extracorpórea vai, né, uma horta calcificada não tem o que te fazer. E algumas vezes vai levar a decisão. Você senta com o paciente no rastinho, você senta no consultório e discute isso aí, você vê que aquele paciente é um paciente de altíssimo risco de fazer cirurgia com SEC, de pinçar a horta e tudo mais, a gente pode selecionar esse paciente para fazer especificamente pelo benefício dele. Vai entrando todo no contexto aí. Um pontinho só, que também vale a pena lembrar, já que a gente traz experiência cirúrgica do que acontece lá dentro. Sim, por favor. A coronária direita, algumas vezes, quando a gente vai revascularizar e a gente vai clampear ela, fazer laçadura, qualquer coisa, nesse momento que a gente fecha ela, o paciente pode bloquear. E um dos cuidados que a gente lança a mão aí, às vezes já tem um marca-passo, às vezes já até já posicionado, provisório, da frequência do paciente, enquanto a gente está fazendo ali, revascularizou, deixou a reperfusão acontecer, resolve isso aí completamente, reveste completamente. Então, várias estratégias a gente tem que ter já na manga, já bem planejados para fazer cada passo da cirurgia. Perfeito. Inclusive, já pegando o gancho para complicações, a gente tem um episódio exclusivo de complicações pós-operatórias, não é só de Revasc, né? São complicações gerais, mas da Revasc. Qual seria para vocês aí a complicação mais temida aí que vocês colocariam na mesa aqui para a gente poder ficar atento em relação até a repercussões técnicas, né? E por que quando a gente sangra, vê o paciente sangrando pós-operatório, evento aumentado, o que vocês percebem que a gente peca na hora de avaliar antes de pensar em chamar vocês? Pode xingar, pode colocar na mesa aí e coloca assim. Lavar roupa suja, né? Exatamente. Pode botar, eu tô tranquilo hoje. Tá Eu vou só ouvir. Não, a gente nunca xinga clínico. Né? Tá. Não, isso aí não... Se a gente xinga o clínico, eles não conversam mais com a gente, com o paciente, pra gente operar. Não, assim, a hipertensão no pós-operatório é uma coisa que Preocupante. é preocupante, assim, porque a gente vê, às vezes, em campo, né? Então, a pressão tá ali controladinha ali, 6,5, 7 de média. Aí acontece alguma coisa, aí a pressão começa a subir. Aí você começa ali 16, 17 de sistólica, aí você começa a olhar o negócio. Tava tudo sequinho, começa a purejar sangue de tudo. A gente até fala, tá, né? Imagina isso aqui na UTI, né? O que ia acontecer. Quando a gente tá vendo ali na cirurgia, a gente vê o sangramento, a gente xinga quem tá... A gente fala, o anestesista a gente xinga. O anestesista não tem pudor, né? A gente vê ali na hora, só que a gente tá ali com o coração na mão e a gente consegue resolver. A gente vê de onde vem, Sim. com o tórax fechado na UTI... Porque a decisão de reabordar é uma decisão difícil, né? É uma decisão que tem um impacto grande clínico para o doente, né? A gente escuta muito isso quando chega o paciente na UTI, né? A gente até fica... Por isso que eu tô falando que é legal vocês estarem aqui, porque a gente não consegue raciocinar o intra-op, né? Então, às vezes, a gente ouve isso, a gente sabe que não tem nenhum trabalho específico que mostre até repercussão de desfecho. Poxa, no pós-operatório imediato, até tantas horas, enfim. A gente tem que manter uma PAM em torno de tanto, senão a gente pode evoluir para maior risco de sangramento. A gente não tem um trabalho muito claro, pelo menos que eu me lembro, teve prova ao contrário, sobre esse contexto. Então, a gente fala, cara, quanto será que eu... Assim, claro, a gente vai ter uma noção, né? A gente vai deixar o paciente hipertenso ao ponto de a gente ver claramente que é algo ameaçador. Mas não tem um nível muito claro, a gente ouve muito isso, e acho que a primeira coisa que você chega no leito e fala, pô, o paciente deixar uma PA em torno de 70, por aí, porque a horta é muito friável, as anastomoses que a gente fez, enfim, é muita visão de vocês mesmo, acho que é caso a caso até. Sim, até tudo selar, né? Tudo não sangrar nada, né? Sim. Tudo manter a PM Mas ok. legal ter esse ponto. Né? Assim, é sempre aquela, assim, acho que sangramento pós-operatório tem que ser decisão rápida. Então, tanto para reintervir rápido, como para não, aqui vamos tirar o pé, né? para segurar, exatamente. Então, eu acho que o pior para o paciente é ele ficar sangrando, né?
aí piorando a hemodinâmica, tomando um monte de hemoderivado, aí vai piorando perfusão tecidual, acidose, lactato. Inflama cada vez mais, a hemiplegia só piora. Né? Eu acho que isso é a pior decisão. Tem vários trabalhos disso, né? Que até a reintervenção precoce não aumenta a infecção de pós-operatório. Pode parecer incentivo, né? Vou abrir o paciente de novo, né? Sim. Vai aumentar a infecção. Né? Mas a maioria dos trabalhos não mostraram isso, né? Então, eu acho que o pior para o paciente é isso. Ele ficar deteriorando, sangrando, acidótico, formando um monte de coágulo na cavidade. Isso eu acho que é o pior para o paciente do que a gente, infelizmente, ter que... A gente não gosta, né? É claro. A gente não gosta, né? Mas tem que reintervir rápido e resolver rápido. Eu também gosto de expor um pouco o que eu aprendi com o Daniel, alguns pontos dessa avaliação. Como ele falou, paciente que fica sangrando, fica complicando, só que muitas vezes a gente tem que já tomar essa decisão de para que lado que vai mais precoce. O dreno está vindo sangramento ativo com aspecto arterial. A gente acabou de fazer uma cirurgia que tem enxerto saindo da aorta, está mexendo com coronária, e mesmo que seja uma veia, é sangue arterial. A gente está vendo um sangramento arterial vir. Será que o coto da mamária, será que alguma anastomose, algum ramo do enxerto sangrou? Foi culpa de um pico hipertensivo? Foi fragilidade do paciente? A gente vai tomar a decisão de resolver isso, independente de onde que veio. Às vezes é um sangramento que, como a gente falou, a gente vai soltar enxerto aqui, a gente vai soltar enxerto acolá, vai ficar área cruenta e pode ter uma babação que, às vezes, o tempo de SEC, um paciente renal crônico, um paciente plaquetopênico, um paciente entrou tomando AS-Plavix na cirurgia, a gente tem causas outras não cirúrgicas para também avaliar. Então é um sangramento mais insidioso, mesmo que a gente esteja preocupado com o coágulo que vai ficar coletado lá, a gente às vezes vai precisar resolver isso com remédio, com transfusão, com cuidados outros não cirúrgicos, porque pode ter benefício a gente abrir, ter certeza que está tudo bem, mas a gente consegue às vezes resolver, então tem um pouco de experiência e avaliação individual. O sangramento arterial agudo, às vezes a gente também não foi muito além. A cirurgia de coronário envolve uma disfunção ventricular com um aneurisma de ventrículo operado junto. Tem uma sutura no ventrículo. A gente tem alguma coisa ali que pode romper. É muito raro, mas pode ser ameaçador imediato ao paciente. E um enxerto qualquer que rasgue alguma coisa ali é sangramento da aorta, é pressão da aorta, é sangramento ameaçador também. Então, essa divisão ali da conduta precisa ser tomada logo, precisa ser vista logo, precoce. Perfeito. Alguma posição, algum enxerto específico, alguma artéria que a gente pense mais, ou enxerto venoso que tem uma posição de posicionamento da anastomose que sangre mais do que o outro, para vocês já vão para pós-operatório? Hoje pode ser que na verdade, não de posição. Às vezes acho talvez mais do paciente. O paciente com a aorta fina, o paciente mais idoso, o paciente com a aorta calcificada, com aterosclerose com placa, essa é uma anastomose mais delicada no sentido de o tecido ser frágil. Vigilante. O tecido ser frágil. Então, acontece até de a gente abrir a aorta no meio de uma placa mole que não tinha exame, não tinha na avaliação inicial, e a gente se mete em rascada. A gente tem que resolver aquilo de alguma maneira, trocando a posição, mas com a preocupação de que é um tecido frágil, que é uma aorta frágil. Em relação à hipertensão, a gente já entende, mas também a hipotensão pode comprometer também a qualidade da patência desse enxerto. Então, a gente tende a manter, claro, no contexto da diástole e na sístole, pressões que a gente tenha uma segurança para poder manter a patência daquele enxerto. Então, o choque, né, para esses pacientes repercute muito a qualidade do enxerto da cirurgia e, consequentemente, você vai ter as repercussões caso você não consiga atingir uma perfusão tanto coronariana do paciente quanto do enxerto. Então, manter a diastólica acima de 50, uma PM acima de 65 é fundamental para que você mantenha a qualidade desses enxertos. Rossi, a gente pode entregar agora, já que a gente discutiu bastante a parte técnica, a parte dos enxertos que a gente queria perder tempo mesmo, eles já colocaram na mesa aqui que a gente tem que observar que não estava na literatura, vamos dizer assim, foi excelente. Os highlights finais para vocês dissertarem para a gente, né, em relação a todo esse episódio, o que vocês gostariam de falar adicionalmente, aí pode ser livre, tá, em relação à cirurgia cardíaca, ou que o Rossi, message, né, que a gente está acostumado ou a falar, que o Rossi queira falar também, fique à vontade, tá, não estou te passando, vai passando aqui, tá, fazer uma ponte para você. Eu acho que do ponto de vista clínico, a gente, quando não tem experiência, tem muito medo de cirurgia cardíaca, né, por todo o contexto que a gente citou durante o episódio, desde a conversa com o paciente. A gente tem medo da cardioplegia, a gente tem medo da SEC, a gente tem medo do pós-operatório, mas
a gente tem que ter medo da doença coronariana, né? Esse é o grande ponto. E a gente tem que ter medo de não tratar a doença coronariana nesses pacientes que a gente comentou bem aqui. A evolução deles é fatalmente muito pior do que tudo bem estudado, bem direcionado, num ambiente controlado e em um centro com grande expertise. Acho que isso faz muita diferença, principalmente no cenário de cirurgia cardíaca, né? A equipe que está operando, aí a equipe do pós-operatório e a equipe que indicou fazem total diferença no desfecho final do doente, né? Então, acho que se eu fosse colocar um de take-home message aqui não demonizem a cirurgia cardíaca. Em centro especializado, os resultados são muito bons e é isso que a gente vê em trabalhos, inclusive, né? Taxa de mortalidade, morbimortalidade, 0,8%, 1,5% no máximo. Pô, isso é equiparável a alguns centros de hemodinâmica até, né? Então, dependendo do centro, às vezes a gente tem a eleição justamente pela revascularização cirúrgica que, a longo prazo, está muito claro que na DAC estável multiarterial parece ser o tratamento de eleição. A gente, quando fala de 1% de mortalidade, como você está falando, inverte o número. 99% de sucesso. Exato. Se fosse loteria, você apostava alto, não era? Com certeza. E a sua saúde está em jogo, é a sua vida, é a sua sobrevida 10, 15 anos para frente, pelo menos. E aí onde a gente trabalha. A gente faz uma cirurgia grande para o paciente se recuperar. Primeiro mês é sofrido. Vai doer. Vai sofrer. Mas vai reabilitar. E depois ele vai passar a década livre, só lembrando que operou porque ficou a cicatriz lá. Almir, isso é tão ruim porque o paciente fica tão bem quando ele reabilita que às vezes ele para de tratar. Porque ficou assintomático, ficou reabilitado, voltou a ter uma vida normal e volta a fumar, aí para de tomar remédio porque o resultado cirúrgico foi melhor do que precisava, talvez. Então vamos né? lembrar de cobrar do paciente que ele faça a cirurgia valer 10 anos. Exatamente. Porque isso. só operar não resolve. Exatamente ele tem isso. que fazer o máximo para durar. Isso vale para o transplante, para a válvula, para todo tipo de cirurgia. Que... O tratamento ser muito bom às vezes é um problema, né? Às vezes o tratamento que é Exatamente. bom, ele é o limite do paciente ter sintoma e lembrar de se cuidar. O que é muito bom, às vezes o paciente negligencia o próprio cuidado. Daniel, algum take-home message? Eu acho que indicar a cirurgia é sempre uma responsabilidade muito grande, né? A gente mexe com a família inteira desse paciente, né? Então, toda cirurgia a gente entra sentindo a responsabilidade do que a gente vai fazer. Toda cirurgia. Independente de ser dia a dia, de operar 2, 3 por dia. As outras técnicas, né? Os outros tratamentos para doença coronária avançaram muito e são excelentes também. Tratamento clínico, angioplastia. Então, o que a gente vai fazer tem que ser de excelência e visar a longo prazo que esse paciente fique ótimo. Uma coisa que a gente vai ouvir cada vez mais e vão avançar são as técnicas minimamente invasivas. Então, por toracotomia lateral esquerda, dissecção de mamária robótica, menos invasivo, para reabilitar mais rápido esse paciente. Então, você imagina a gente operar um paciente, dar alta para ele para casa com 3 dias, com 15 dias ele passar no consultório e a gente liberar ele para academia. Impressionante, né? Eu não vou nem trabalhar na UTI, então. Hã? Eu não vou nem trabalhar na UTI. Isso não vai mudar. Porque a gente que faz pós-operatório, às vezes de longo prazo, paciente, eu tento sempre amarrar o paciente, né? Se a gente interviu nesse nível o paciente, sempre que ele volte a cada 6 meses. Ele tem o clínico, né? Pelo amor de Deus, não sei prescrever tudo que vocês prescrevem. Ele tem o clínico, mas eu quero saber. Não, a cirurgia que eu fiz, né? A cirurgia Qual que eu foi o fiz, resultado, né? qual que foi o resultado daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2? Então, alguns não voltam, mas os que voltam, como é que tá? Então, às vezes, né, volta, ainda sinto um desconforto externo aqui, Que não é tal, tô frequente, bem, né? não sei o quê. Será que eu fio de aço, não sei o quê? Então, são essas coisas que a gente sempre se preocupa, além do, né, da qualidade de vida, do benefício diário do procedimento que a gente propôs para ele, está trazendo, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante e que eu quero otimizar sempre. Perfeito. Eu gosto de falar que daqui a 100 anos a gente vai olhar para o que a gente faz hoje. E será que a gente vai achar que tirar uma veia da perna e pular no coração vai ser uma loucura? Igual hoje a gente vê que a lobotomia era feita lá atrás. Será que vai ter uma medicação que vai resolver isso? A gente não pode viver no será lá da frente. A gente vive no que a gente sabe que funciona hoje. E a revascularização traz um bom resultado. A gente não consegue ainda provar algo tão superior a ela que a gente acabe com a nossa especialidade. Eu parei para estudar antes de fazer cirurgia cardíaca por pelo menos 1 ano ali, batendo cabeça na parede. Eu não consegui não fazer. Eu estou aqui, trabalho com isso, gosto do que eu trabalho, mas porque a gente vê resultado. Caraca. A gente vê mesmo. Esquece, tá?
finalizou de um jeito, né? Até... Vendeu peixe, Caraca. com certeza. Tô querendo convite pros próximos aqui, ó. Inspirador, né? Não, eu tava aqui assim, caraca, lançou essa, beleza. Era 80 para 1 vagas ano passado, vai ser umas 105 esse ano agora, aí depois dos Cruz do Almiro. Almiro para presidente. Pessoal, cara, fantástico. A gente tem, mais uma vez falando, né, Rossi, um prazerzaço estar com esses caras aqui no Sempre nosso bom. dia a dia. A gente se diverte, a gente troca muita ideia técnica, muita ideia. Esse podcast é quase que o nosso dia a dia lá no Dante, estendido, né? E sintam-se muito convidados para voltarem para outras discussões, que eu acho que foi muito legal de poder ficar aqui horas falando. Com Já, certeza. o episódio já acabou ficando longo, Ficamos longo horas. e ficaríamos muito mais, né? Então foi um prazerzaço, muito obrigado, sejam bem-vindos sempre aqui no 12Cast. Para nós é uma honra. Rossi, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Eu que agradeço aos nossos convidados, né, Dr. Almiro e Daniel, um prazer tirar um pouquinho lá do nosso dia a dia e poder debater um tema que a gente gosta de conversar, né? A gente faz isso na prática clínica, mas poder ver o que está acontecendo do lado de vocês, do nosso, isso é muito prazeroso. Com certeza enriquece muito a nossa prática clínica, então obrigado pela oportunidade de novo por terem vindo. Não, top. Obrigado a vocês. Nós que agradecemos. É uma honra participar de qualquer outra coisa que a gente possa trazer nosso lado do cuidado do paciente. Perfeito. E você, muito obrigado por estar aqui com a gente até agora. Nos avalie, coloque para você a nossa notinha, sua dúvida aqui embaixo no próprio Spotify ou no nosso canal do YouTube. E estamos aí para disposição para responder todas. E se eu não souber, é claro, passa a bola e eles me respondem, eu passo para vocês também. Obrigado, pessoal. Valeu.